Olá, queridos, muito bom dia. Estamos começando mais uma semana e vamos, nesse momento, iniciar o nosso estudo da Palavra de Deus, iniciar esta classe jovem, ouvindo um pouco mais daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Estou aqui acompanhado da minha esposa. Olá, queridos internautas, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse estudo. E o tema desta semana, o tema geral é Nossa Última Oportunidade. Então, durante toda esta semana, nós vamos estar estudando sobre esse assunto, sobre a nossa última oportunidade. O texto da semana, os dois textos da semana, diz o seguinte: o primeiro, João 9,4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, esse texto aqui é um dos textos que mostra que nós temos pouco tempo. Nós não temos todo o tempo ou toda a oportunidade do mundo para poder trabalhar à vontade. Nós temos que remir o tempo. Até porque nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos Sim. e, ao mesmo tempo, a volta de Cristo está perto. Então, o tempo é pouco. Segundo texto, o segundo ponto diz o seguinte: estamos nos aproximando do fim da história desta terra e devemos fazer avançar os diferentes departamentos da obra de Deus com muito mais sacrifício próprio do que tem sido praticado. Então, quanto mais próximo do fim a gente se aproxima, quanto mais perto do fim nós chegamos, mais devemos nos sacrificar pela causa de Deus. Isso mesmo. Nós vamos então ao tópico de hoje, ao estudo de hoje, que diz antes que a vida acabe. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Antes que a vida acabe. E aí vem o texto, vem a perguntinha. A quais realidades estamos todos sujeitos, amor? É a realidade que estamos vivos, podemos falecer a qualquer momento, né? Ninguém é imortal, nós somos mortais aqui nessa terra. Então, o texto de Hebreus já nos avisa disso, né? Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E a consciência de que, ao isso acontecer, em seguida segue-se o juízo. Então, precisamos estar prontos, porque se vier a acontecer, nós não teremos um segundo tempo de graça. O Com tempo de certeza. graça é hoje. E precisamos estar em paz com Deus e fazendo aquilo que Ele pede de nós hoje, né? Com certeza, né? Há até um pensamento que é muito comum que diz que de uma coisa nós temos certeza nessa vida, né? A única coisa que temos certeza é da morte. E ao mesmo tempo fala que a morte, nós estamos todos numa fila, onde cada um tem o seu número, a sua senha, só que ninguém sabe quando chama, mas que a qualquer momento pode chamar. Então a gente precisa estar atento a isso e remir o tempo. Agora, esta pergunta, ela tem duas, uma linkada à outra, que diz: o que isso deveria nos fazer considerar, independente de sermos jovens ou idosos, saudáveis ou doentes? Se a nossa vida chega ao fim e nós não sabemos que dia isso acontece, o que a gente precisa ter cuidado e considerar? Romanos responde, diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Uhum, Então, enquanto nós estamos com vida, nós devemos fazer a obra do Senhor com todo o nosso coração. E aí, nós seremos achados fiéis se vier a acontecer de falecermos, né? E muitas vezes nós, principalmente os jovens, se iludem de que porque estão bem de saúde, porque são jovens, geralmente acham que tem uma sensação de que é eterno, né? uhum, Mas isso não é verdade. Nunca foi tão não verdade quanto isso. isso. Porque independente de idade, se vier a acontecer, a qualquer momento para qualquer pessoa. E por isso Uhum, precisamos fazer o que Deus pede de nós da melhor forma possível, com todas as nossas forças, hoje, agora, porque é tudo que nós temos, é o hoje, é o agora. E como nós estamos estudando sobre finanças, sobre mordomia, dízimo, primícias, sobre noções de cuidado com as nossas finanças, existe algo importante que nós precisamos considerar na questão de que nós não sabemos qual é o dia da nossa partida. E a nota, o pensamento inspirado aqui vem falando sobre, principalmente, aqueles que têm recursos financeiros
e que vem a óbito e não deixou preparado toda a situação. Então a pessoa às vezes tem recurso financeiro e ela Não faz não um se prepara, testamento. não cuida, não faz um testamento, ou ela não faz uma reserva, e de repente essa pessoa vem a óbito e fica tudo aí jogado, e ao mesmo tempo vai ter um gasto alto com advogados, com pessoas para resolver a situação na justiça. Então é importante o cristão entender que a sua vida financeira, todas as suas questões devem estar tranquilas e Em ordem. equilibradas diante de Deus. E existem muitos que deixam até mesmo a esposa e os filhos desamparados, porque enquanto esteve com vida, não cuidou, não se preparou, não criou um meio para que quando ele partisse, deixasse então tudo pronto ali para os seus filhos, para a esposa. Então é importante ter também esse cuidado, porque quando nós Sim. falamos de finança, essa lição está tratando sobre isso, o cuidado com os nossos bens, o empenho que a gente deve fazer na causa de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. E não devemos deixar de lado a questão até mesmo de testamento, né? Acho que é aqui que comenta, se não me falha a Sim, memória, sim. né? A parte aqui que fala que é necessário, a pessoa às vezes, muitos não se dedicam ao assunto de escrever um testamento enquanto ainda estão com saúde relativa. Sim. Então, às vezes a pessoa já está um pouco mais de idade, ou às vezes ela está já com a saúde um pouco debilitada e fica ali nessa lutando, lutando. É E importante a independente pessoa também, lutar, né? mas já deixar pronto isso tudo Independente da organizado. idade, eu acho que é isso que a inspiração está querendo dizer, especialmente quem tem muitos recursos, ele precisa deixar tudo certo, tudo em ordem, porque se é jovem, se está com saúde, isso é independente ter esse cuidado, para que a obra de Deus não seja prejudicada, nem sua família seja Uhum. prejudicada caso venha a falecer. E às vezes parece que tem gente que acha que se escrever um testamento, isso pode ameaçar ele de alguma forma, mas a verdade é que não, isso não vai mudar em nada, não vai adiantar nem uma Uhum. hora, nem um dia sequer, né, o dia da morte. Então, se a inspiração está pedindo para fazer, está orientando para fazer, é porque é para o nosso bem e para o bem de todos. Com certeza. E aí vem a última pergunta para a gente bater esse papo aqui antes de finalizarmos. Ao planejar um testamento, o que devemos ter em mente? O que você entendeu aí, meu irmão? Já foi comentado bastante, né, sobre essa questão de pôr em ordem a sua casa, porque foi o que aconteceu com Ezequias, né? Ele ainda não era idoso, ele ainda era jovem e ele simplesmente adoeceu. E o profeta do Senhor chegou para ele e falou: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. Isso. Então, nós precisamos estar prontos para essas coisas, né? Sermos prudentes, sermos cuidadosos Uhum. nas nossos afazeres, naquilo que Deus requer de nós e seguir as orientações da palavra de É isso Deus. mesmo. Então, isso aqui entra tanto na nossa vida espiritual, como também na nossa vida financeira. Existem pessoas que passam por essa vida, têm uma vida muito humilde, simples, no que se refere a recurso financeiro. E quando essa pessoa vem a óbito, ela não tem mais do que uma casa, mais do que um carro. E aí, quando ela vem a óbito, ela deixa aquilo que tem para um filho necessitado, para um parente. Mas existem pessoas que têm muito mais recursos. E essas pessoas, elas devem ter o cuidado de, no seu testamento, separar uma parte para o Senhor também. Então, a Uhum. pessoa às vezes tem 3, 4, 5, 6 casas, tem carros, tem empresas, tem negócios. Qual é a parte que você poderá deixar para a causa de Deus? Então, no testamento, você pode e deve incluir isso também. Até porque não foi Deus que te concedeu tudo, não foi Deus que me deu tudo. Por que eu não posso separar uma parte dos meus bens para a causa de Deus? Então eu devo fazer isso em vida, cuidar da obra de Deus, e quando preparar um testamento, é necessário a pessoa ter esse cuidado. Olha, de todos os bens que eu adquiri ao longo da minha vida, o que eu posso deixar para a obra de Deus? E Deus ficará muito feliz em ver a nossa generosidade, e é um dever nosso cumprir isso para com Deus. Então, que você possa ficar com essa meditação, que você possa aproveitar a oportunidade e o tempo de vida que você tem para dedicar à causa de Deus e fazer a sua obra aqui nesta terra. Amém. Amém? E amanhã nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse tema. Até mais! Até mais.